boa noite. É sempre um prazer receber os meus convidados, né, nossos participantes da live de hoje. E hoje nós estamos aqui numa parte bem infantil, bem junino, né? Já que nós estamos nesse período junino, nós estamos aqui também, né? Apresentando aí o nosso cenário, né? Nós temos os fantoches da família e vamos também dedicar essa live, né? Os sentimentos a toda a família de Belarmino, de Carlos Belarmino, que nos deixou. É uma pena, né? Um grande professor, e nossa homenagem, nosso carinho, nosso respeito por todos os familiares, né? Então nós queremos, enquanto não chega a hora, porque eu entrei um pouquinho para fixar o tema e também receber os participantes, né? Eu já vi Angelita Lucas, Michel, Léo Soares, Rosário Félix, minha prima lá de Brasília, Nízia Raquel, sejam todos bem-vindos, FT Oziel. Vamos hoje ter nossa convidada especial, a doutora Calessa Vaz, né, que ela vai conversar um pouco comigo. A gente vai fazer uma live bem descontraída. Eu conversei com ela os termos mais popular possível, para que as pessoas entendam bem o que a gente quer passar para vocês. Esta live, ela é exatamente para que a gente possa contribuir um pouco com a sociedade sobre esses temas tão relevantes neste período de pandemia, não é? Então hoje a gente vai falar como diferenciar problemas cardiológicos dos psicológicos em tempo de pandemia. E vamos ver mais quem está participando da nossa live. Lúcia, Denise, Maria Ferreira, Maria Lúcia Ferreira. Quem mais está participando da nossa live? Cancela. Dix Marie, é porque o nome bota abreviado, eu não sei mais quem é, não é? Mas vamos aguardar um pouquinho, ainda vai dar 9 horas. Enquanto isso, a gente vai participando aí, vendo quem está entrando na live. Já temos algumas pessoas participando. E hoje, gente, véspera de São João, em outras épocas nós estávamos já preparando o forró, mas não vai deixar de ser gostoso de participar deste momento. Nós estamos cada dia mais nos reinventando, criando alternativas, e o tempo passa, tudo vai passar, eu não tenho dúvida que nós estamos já descendo a escada, né? Já subimos, agora vamos descer. E é importante que a gente tenha essa consciência de que tudo passa, tudo tem início, meio e fim, e já estamos no fim, estamos no meio dessa pandemia, que a única prevenção que temos é ficar em casa, é cuidar, né? É cuidar dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, é ter aquele cuidado também da solidariedade, de ajudar as pessoas que estão passando em crise, né, alimentar, que está desempregado, pessoas que estão passando por necessidade. E é importante a gente ter em mente que a solidariedade hoje nunca foi tão importante quanto o dia de hoje. Nós sermos solidários, nós procurarmos ajudar o outro, não é? Quem não serve para servir, não serve para viver. Este é um lema que eu sempre uso, porque eu acredito que o ser humano, ele nasceu para colaborar, ele nasceu para viver em unidade com o outro, não é? Então, gente, vamos aguardar a nossa convidada especial, que é a doutora Calessa Vaz, que ela é cardiologista, e ela vai estar aqui conosco neste momento, né, para que a gente possa falar um pouco, discutir um pouco sobre os problemas cardiológicos, né? Problemas cardiológicos em tempo de pandemia. Vamos ver mais.
estamos aguardando, eu entrei antes do horário para que a gente possa, conversar um pouco mais sobre a pandemia, né? Nós, em Guarabira, nós já estamos com mais de 1.700 e tantas pessoas que foram contaminadas com o vírus, do coronavírus, né, do Covid-19, e vamos com certeza passar por tudo isso e sem ficar muito sofrimento, né, gente? Precisamos ter esse cuidado de saber se reinventar, saber que tudo vai passar e que a gente vai continuar dando segmento à nossa vida profissional, à nossa vida pessoal, familiar e tudo aquilo que a gente sempre costuma fazer, né? Como diferenciar problemas cardiológicos dos psicológicos em tempo de pandemia? A nossa convidada, estou aguardando ela entrar para que a gente possa dar continuidade à nossa live de hoje. Eu acho que quem participou sábado à tarde, eu quis também ouvir uma criança, o que é que ela passa, o que é que tem na cabecinha dela, o que é que ela está sentindo, quais dificuldades que ela está passando neste período de pandemia. E foi muito interessante porque Juan, ele é meu netinho, né? E ele foi entrevistado por mim e ele deu a contribuição dele. Eu achei muito, muito bonito quando ele diz que o que mais está sentindo neste período de pandemia é a falta do abraço, de abraçar as pessoas que ele ama, que ele gosta, de abraçar a vovó, de vir para a casa da vovó. Isso são sentimentos que nutrem, não é? Não só a criança, mas todos nós estamos sentindo falta deste aconchego, deste afetivo, não é? Este carinho, este amor que devemos ter para com o outro. Mas tudo vai passar, não é? Vamos lá, gente. Estou aguardando a nossa convidada, a doutora Calessa Vaz, cardiologista, cardiologia infantil, e ela vai conversar conosco sobre os problemas cardiológicos, né, que interferem na vida da criança, aqueles sintomas que apresentam na criança e que se confundem muitas vezes com um problema psicológico, né? A gente sabe que a saúde é um bem-estar do corpo, da mente, né? E a gente não pode dissociar a saúde mental do corpo. Então é um conjunto, é um conjunto de fatores que faz com que a gente viva e tenha um bom bem-estar, que a gente viva bem, que hoje o mais importante é a gente estar bem consigo mesmo, é a gente ter a gestão emocional, é saber gerir, é saber controlar nossas emoções, né? E mais do que esse período, para que a gente possa realmente definir o que é que eu estou fazendo, como é que eu estou me sentindo, o que é que está passando na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos. Tudo isso é importante a gente tentar cada vez mais buscar essa homeostase, esse equilíbrio entre o corpo, a mente e as relações, né? Porque quando a gente está bem consigo mesmo, a gente passa a viver bem com todos. Então, vamos aguardar mais um minutinho, eu acho que ela já está chegando. A doutora Calessa, ela é graduada em medicina pela UEPB, não é? Tem residência médica em pediatria pela FME São Paulo, né? E só estou aguardando ela chegar para a gente dar continuidade à nossa live. A doutora Calessa, ela é de Guarabira. Eliane Lucena, Marzé Pontes, Isabela Alcântara, Luiz Eduardo, Maria das Graças, olha quantas pessoas, a Deca, muito bem, Deca, me lembro de você das nossas atividades físicas, né, ali da praça.
Bernadette, Maria das Graças, Ana Paula Domingo, Isabel Alcântara, Angelita, Lucas, véspera é amanhã é véspera de São João. É isso mesmo, viu, Angelita? Eliane Lucena, CM Coutinho, Deca, boa noite, minha querida amiga Penha Pontes. Jesus Damiana, estou Vera Lúcia, Romeu, seu Romeu, Batista Vaz, quantas pessoas já participando da nossa live, aguardando a chegada, né, da nossa convidada especial, a doutora Calessa Vaz, que será para mim um orgulho muito grande conversar, ter esse bate-papo com ela, né? A doutora Calessa, ela é minha sobrinha, ela é filha da minha irmã Graça e de Vaz, ela é uma pessoa muito humana, uma pessoa que tem um coração muito grande, e eu gosto de pessoas que gostam de tratar bem o outro, de ser carinhoso com o seu paciente, com a sua, as pessoas que sabe cuidar com amor, né? Doutora Calessa, ela não entrou, mas estamos esperando. Renato, Kidisco, Otávia, Kidisco. Pode entrar, doutora Calessa, que eu estou lhe aguardando, viu, para nós darmos continuidade à nossa live de hoje. Hoje todos nós guarabirenses estamos um pouquinho tristes com o falecimento do nosso querido professor Carlos Bellarmino, uma pessoa que tem uma grande admiração por ele e por toda a família, e nós iremos, né, nesse momento dar os sentimentos a todos os familiares. Estou esperando a doutora Calessa entrar. Kidisco, Otávia. Boa noite a todos, né? Nós estamos esperando a nossa convidada especial, a doutora Calessa, que estamos, não é, aqui esperando. Estamos aqui também com uma decoração junina, né? Porque já que vamos tratar com criança, então vamos fazer uma decoração junina, porque também amanhã é véspera de São João e a gente está em clima, não é, desse nosso São João que é tão falado e tão querido, né? A gente tem muito carinho pelo nosso São João. Boa noite, doutora Penha, sua decoração São João está linda, muito obrigada. Tuca Fotografias. Antônia Edivane Saraiva, nossa promotora, foi entrevistada no passado. E estou só aguardando Flávia Maravilha, Ana Maria Araújo Félix, Silmara, Antônio Marcos, Surama, professora, Priscila, Virgínia Fiuza, um abraço a todos vocês participando, Amanda Alves, Jesus Damiana, Surama, Maria Casado, Jacinta Pontes, minhas irmãs já estão todas aí, né, prestigiando. Silas, meu afilhado e sobrinho, Suênia, sobrinha, Lívia, meu amor, vamos lá, Ana Maria Kidiscar. Vamos lá, esperando a nossa convidada, a doutora Calessa. E a França, olá, boa noite. Olá, boa noite. Chegou, que prazer você ter aceito, né, ser a entrevistada de hoje, a minha convidada especial. Você é uma sobrinha querida, viu? Quer dizer para vocês e para todos que estão ouvindo que nós temos o prazer de dizer que você é a minha sobrinha, não é? Porque você tem realmente esse carinho, nós temos esse carinho todo especial por você e você por mim, e a gente vai, neste momento, bater esse papo descontraído, não é isso? A doutora Calessa, eu vou lhe apresentar, não é? Para que as pessoas que não lhe conhecem
passá-la e conhecer melhor. A doutora Calista Vaz, ela é graduada em Medicina pela UFPB, residência médica em Pediatria na FMSP São Paulo, formada em Ecocardiografia Pediátrica e Fetal pela UCMF, Hospital Português de Recife, Cardiologia Pediátrica pelo Instituto do Coração do Distrito Federal em Brasília, título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, título de especialista em cardiologia, coordenadora do Serviço de Cardiologia Pediátrica do Arlinda Max, médica assistente do Serviço de Cardiologia do Hospital Cândida Vargas, médica cardiopediatra e ecocardiograma da Rede Cuidar e médica cardiopediatra da ecocardiografia, né, clínica, e agora também, né, faz clínica lá na Kidcor, não é isso? Então, é enorme o currículo da mulher aí, né, da doutora. E a doutora agora vai ter seu momento para se apresentar aos nossos participantes, né? Nós já estamos com bastante pessoas aguardando este momento, né, do nosso bate-papo, né? Então, a doutora Calista está aí para a sua apresentação inicial. Boa noite. Então, eu sou sobrinha mesmo da psicóloga, né, Penha Pontes. É um prazer muito grande estar aqui com ela. E eu sou uma grande admiradora do trabalho dela, né? Desde pequena que eu vejo como ela estuda, como ela se dedica, e agora nesse contexto aí de pandemia, ela se reinventou, ela está estudando ainda mais ainda e fazendo suas lives toda semana e trazendo conteúdo de relevância, né, para os seus seguidores, para os seus pacientes, para toda a sociedade, né? Eu achei o tema dessa live super relevante, interessante, porque é o que eu tenho visto no dia a dia de consultório, né? Vejo com grande preocupação um número crescente de crianças e adolescentes que chegam com sintomas cardiológicos, né? Que a primeira a ser procurada é o cardiologista, e que muitas vezes a gente investiga e não encontra nada. Então, estou aqui para responder as perguntas de vocês. A gente recebeu algumas perguntas e vamos lá começar, né? Pois é, doutora. Vamos fazer uma aberturazinha aqui, porque eu tenho algumas considerações para fazer e depois a gente vai bater esse papo gostoso, porque hoje o dia é seu, né? A live é sua, você é a nossa convidada e vamos responder as perguntas dos nossos participantes, né? O diagnóstico tem por finalidade definir ou direcionar o tratamento, assim ele só será útil quando sua definição e especificação determinam caminhos diferentes. Em muitos casos, principalmente na infância ou na adolescência, seria importante considerar que existem indicadores de risco, de desenvolvimento físico e condições de sofrimento psíquico, aquilo que é orgânico e aquilo que é psíquico. Portanto, a intervenção é necessária. Mas o fechamento de diagnóstico pode ser um risco, ou mesmo dispensável. É possível estabelecer as vias de tratamento sem estereotipar. Em suma, acredita-se que os fatores de risco biopsicossociais são muitas vezes negligenciados em sua importância, sabendo-se que o tratamento psicoterapêutico e as possibilidades contribuem para que o paciente cardiológico entenda as limitações impostas pela doença e a necessidade de rever comportamentos e sentimentos que podem lhe pôr em risco. Mediante o exposto, doutora, chegando no consultório, aquela criança, aquele adolescente apresentando os problemas, você vendo que não é que não é cardiológico, faz o encaminhamento, muitas vezes o descrédito de procurar um apoio psicológico, faz aquela criança sofrer o resto da vida problemas de ansiedade, chegando a ter problema mais sério. Mediante o exposto, como fazer um diagnóstico entre o que é cardiológico e o que é psicológico?
Bem, assim, primeiro eu vou começar definindo o que é saúde, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, né? Então, muitas vezes a criança relata para os pais algum sintoma, tipo dor no peito, ou palpitações, coração muito acelerado, ou às vezes falta de ar. E surge toda aquela preocupação, né? A família vai procurar ajuda, vai procurar um atendimento e geralmente quando é esse tipo de sintoma, o atendimento que procura é do cardiologista, né? E daí quando a gente faz toda a investigação e não encontra nada e que a gente vai informar para essa família que felizmente não encontramos nada no coração e que provavelmente é um problema psicogênico, muitas vezes há a negação da família, né? Então, a família não... Muitas vezes, assim, resistem mesmo a procurar uma ajuda, um apoio psicológico, a procurar um tratamento, e assim, aquele tratamento é negligenciado, né? A criança não vai deixar de sentir, porque os exames foram normais, e muitas vezes aquela família acha que não é importante procurar um psicólogo, acha que não vai fazer diferença, acha que muitas vezes, isso é besteira, né? Então tem esse rótulo, infelizmente hoje tem esse rótulo. E essa criança continua a sofrer e esses problemas, a maioria das vezes, são até aumentados, né? Com o passar do tempo e na ausência de um tratamento correto. Pois é. Então, é natural quando o paciente chega para a gente, né, depois de ter percorrido, feito uma verdadeira peregrinação por cardiologista, às vezes faz vários eletro, fazem tomografia, fazem todo tipo de exame e não encontra nem na imagem nada que justifique aquele aperto no peito, aquele coração acelerado, aquela taquicardia, né? Porque se confunde muito os problemas psicológicos dos problemas cardiológicos. E é preciso que a gente esteja atento realmente para que a gente saiba diferenciar, né? Porque muitas vezes, como eu falei no início, os pais não dão credibilidade aos problemas psicológicos, aquilo que está na mente, aquilo que a criança vem somatizando, o adolescente vem somatizando ao longo do tempo, não é? Então, quais são vamos ver as perguntas para que a gente possa dar continuidade ao nosso bate-papo gostoso, né? Durante a quarentena, meu filho começou a se queixar de dor no peito. Pode ser problema cardíaco, doutora? Então, a dor no peito é uma queixa comum entre crianças e adolescentes. A dor no peito, no consultório, ela só perde para o sopro cardíaco. Depois do sopro cardíaco, é a causa mais comum. Então, é bem frequente a mãe, o pai, né, chegar com a criança que sente dor no peito. Às vezes é uma criança que sente várias vezes, é uma dor crônica já. Mas, às vezes, é uma coisa recente. Agora, durante a quarentena, eu tenho observado que um número cada vez maior de crianças chegam com essa mesma queixa, a queixa de dor no peito. Geralmente os pais relatam, ele não tinha nada. Antes da quarentena, nunca sentiu nada, nunca se queixou de nada. E, assim, a boa notícia em relação ao coração é que, diferente da população adulta, a maioria dos casos de dores no peito não tem relação com doença grave, com doença cardíaca. Então, a grande maioria tem origem benigna, né? Então, tem diversas causas que podem provocar dor no peito, numa criança ou num adolescente, né? Muito comum é a etiologia idiopática. Idiopática que a gente não encontra causa, né? É comum. Problemas musculoesqueléticos, então a costocondrite, né, que é tipo uma inflamaçãozinha nas costelas, na articulação das costelas, problemas pulmonares, asma, pneumonia. Então tem uma série de causas que podem dar dor no peito, problemas gastrointestinais, doença do refluxo gastroesofágico, até gases mesmo, né, que é bastante comum. Então, tem diversas causas e, graças a Deus, a mais rara é que seja cardíaca, de origem cardíaca. Porém, é o que gera mais apreensão aos familiares, né? Que é aquele medo de ter uma doença grave, o medo de ter a morte súbita. Então, quando uma criança reclama de dor no peito, é um sintoma que não costuma ser negligenciado pela família, porque a família tem medo, né? Então, cabe ao cardiologista
fazer toda a investigação, né? Ter uma conversa, uma anamnese que a gente chama, bem detalhada, perguntar para a criança, se for uma criança maiorzinha, como que é essa dor? É uma dor empontada? É uma dor em aperto? Essa dor tem relação com esforço físico? Não tem relação com esforço físico? Isso é super importante, porque aquela dor que tem relação com esforço físico tem uma chance maior de ter origem cardíaca ou até pulmonar, né? Uma asma relacionada ao exercício, a gente não pode esquecer. Então, perguntar se aquela dor tem relação com algum estresse emocional. Então, a criança teve alguma frustração e depois relatou a dor, porque a criança pode também, no subconsciente, fazer uma manipulação, né, com a dor. Perguntar se aquela dor tem associação com outros sintomas. Então, durante a dor, a criança ficou pálida, ou a criança ficou suando frio, a criança ficou com o lábio roxo, a criança ficou com falta de ar, com a respiração mais rápida, ofegante. A criança relatou também coração acelerado. Então, tem que fazer todo esse questionamento para direcionar, para você poder realmente diagnosticar se tem origem cardíaca ou não. É super importante fazer a investigação da história familiar. Então, se tem parentes próximos, até a terceira geração nesse caso de dor, é importante investigar. Se tem casos de morte súbita na família, se tem casos de arritmia cardíaca, de cardiopatia. Então, tem que fazer primeiro todo o histórico, toda uma conversa, né, para depois partir para o exame físico detalhado, que vai fazer o exame físico do aparelho cardiovascular, e aí, dependendo, os exames complementares. Geralmente, um eletrocardiograma, que é o exame mais básico, cardiológico, o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, que vai avaliar alterações morfológicas, funcionais do coração, e, às vezes, até exames mais detalhados, né? Assim, importante também perguntar para os pais, né? Se eles acham que essa dor ela melhora quando a criança recebe a atenção dos pais, é outro ponto importante também para a gente diferenciar, né? Então, assim, saber que apesar do problema cardíaco ser o mais raro, ser um dos mais raros quando se trata de dor torácica na criança, é aquilo que tem que ser investigado para que a gente possa pensar numa causa psicogênica. Importante também a investigação e no achado, não encontrando nada no coração, é super importante para a criança e o adolescente também saber que o coração não tem nada. Então, isso faz parte do tratamento, saber que o seu coração não tem nada, né? Porque muitas vezes a criança está angustiada também em saber se pode ser um problema sério do coração, né? Então, nessa pandemia, eu vi um número crescente de casos de crianças que não tinham nada e que passou a ter essa queixa de dor torácica. E daí, quando eu não encontro nada, eu explico para a família que, graças a Deus, não tem nada no coração, mas que a família deve procurar um tratamento, deve procurar um apoio psicológico, deve procurar para ter um diagnóstico e ter o seu tratamento, né, direcionado. É isso. Pois bem, muito bem, né? Nesses últimos dias, meu filho tem reclamado do coração acelerado e dificuldade de respirar. O isolamento tem afetado o coração das crianças, doutora? Eu acho que você terminou de responder, não é isso? Mas eu vou falar um pouquinho mais aí sobre o isolamento em si, né? Do meu ponto de vista, né? Então, assim, a Covid-19, o contexto da Covid-19, a gente tem mais preocupação, a doença em si, mais preocupação com adultos, idosos, grupo de risco, do que com as crianças. Então, em relação à doença orgânica, as crianças são as menos afetadas, né? Então, calcula-se que 1 a 2% das crianças que adquirem o coronavírus, que se infectam pelo coronavírus, é que vão precisar de uma internação, né? Então, isso causou um alívio grande para nós pediatras, para os pais, para todos, né? Mas que, do ponto de vista de saúde mental, acredita-se que as crianças são tão afetadas quanto os adultos, ou até mais. Porque se a gente for parar para pensar, o isolamento social atingiu muito mais as crianças do que os adultos, né? Então, as crianças tinham sua vida superativa, iam para a escola, com todo a convivência com os amiguinhos, professores,
No final de semana ia passear para parquinho, praça, shopping, praia. E da noite para o dia tudo foi tirado da criança. As crianças pararam de ir para a escola, deixaram de ter convívio com outros amiguinhos, deixaram de passear do dia para a noite. E os adultos, querendo ou não, saem para ir no mercado, saem para ir numa farmácia, alguns estão trabalhando e não levam as crianças, porque não pode levar. Então, eu acho que, do ponto de vista da saúde mental, as crianças foram as mais atingidas pelo isolamento. Não foram as mais atingidas pela doença, mas pelo isolamento, sim. E eu acho que é importante lembrar que essas crianças estão em fase de desenvolvimento. Então, um problema mental agora nessa fase de desenvolvimento pode ter sequelas até a vida adulta da criança, né? E muitas vezes isso é negligenciado por nós adultos, né? Então, a pergunta se o isolamento tem afetado o coração das crianças, o coração das crianças não, mas a saúde mental, sim, com certeza. Ansiedade, né? Ansiedade, isso, exatamente, isso é muito preocupante, né? Então, essa queixa de coração acelerado está também, como a de dor no peito, sendo bem frequente no consultório agora nessa época de pandemia, e pode realmente ser por uma ansiedade aí, né? Que vem aumentando, né? E observei também que no início da quarentena não tinha esse aumento dessa queixa, né? E foi agora mais de 60, 30 dias para cá que veio aumentando aí essas queixas. Então, o coração acelerado, assim como a dor no peito, deve ser investigado também, né? Então, lembrar que na criança a frequência cardíaca, que é o número de vezes que o coração bate por minuto, a frequência cardíaca é maior do que a do adulto. Isso vai variar com a idade. Então, lembrando que quando o bebê está na barriga da mãe, tem aquela frequência de 120 a 160. É uma frequência cardíaca altíssima. O coração bate de 120 a 160 vezes por minuto. Quando o bebê nasce, essa frequência se mantém por alguns meses e à medida que a criança cresce, essa frequência ela vai diminuindo. Então, às vezes, a mãe compara o seu coração com o coração do filho e vai achar que o coração do filho está acelerado. De todo jeito, a criança que chega no consultório com essa queixa tem que ser realmente investigada, feito o exame físico, o eletrocardiograma é o principal aí no caso, que vai ver realmente se o ritmo do coração está normal, está saindo do nó sinusal, que é um órgãozinho, que é um marca-passo natural do nosso coração, né? E a criança é avaliada e aí realmente, não encontrando nada, é que a gente vai pensar no fator psicogênico, né? Então é isso. Pois é, aqui pegando ainda, né, meu filho desmaiou. Pode ser problema cardíaco, desmaio, doutora? Então, o desmaio, que a gente chama de síncope, é o mesmo que desmaio, ele pode sim ser um sintoma, ser um sinal de doença cardíaca, né? Felizmente, a maioria dos desmaios em crianças e adolescentes tem origem benigna. A maioria das vezes é chamado síncope vasovagal ou neurocardiogênica, que nada mais é do que uma reação exacerbada do sistema vagal. É quando a criança ou tem geralmente tem um gatilho, né? Ou tem uma emoção muito forte, às vezes uma dor, ou às vezes está num local abafado, quente. Então, tem algumas pessoas que têm predisposição a ter esse tipo de desmaio. É um desmaio que é benigno, não se morre disso, mas que o perigo é quando desmaiar, cair, bater a cabeça. Então, essa é a causa mais frequente, mas existem outros problemas cardíacos que podem provocar desmaio. A arritmia é um tipo de problema que pode provocar desmaio. E alguns problemas também da válvula aórtica, alguns problemas de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, tem algumas cardiopatias que podem provocar desmaio. Quando a criança tem desmaio, tem que fazer a investigação com o cardiologista e com o neurologista. Porque a epilepsia, né, alguns tipos de convulsão também dão desmaio. Então, essa criança tem que fazer uma investigação cardiológica e neurológica. Excluindo tudo isso, a gente pensa nessa síndrome neurocardiogênica, que pode ser também de origem psicogênica, né? Pois bem, aqui também pergunta como evitar problemas cardíacos adquiridos em crianças e adolescentes. Como evitar problemas cardíacos? Então, a doença cardiovascular, aquela que é adquirida, que é aquela que a gente encontra mais frequentemente no adulto, que é aquela doença arterial coronária, aquele problema que comumente se fala, entupiu as veias do coração.
né? Então, essa doença cardiovascular, ela pode se instalar desde a infância e alguns trabalhos mostram que até intraútero já começa a formar plaquinhas de gordura nas artérias. Então, a doença cardiovascular, ela deve ser prevenida desde a infância. O que é como se daria essa prevenção, né? Desde a infância, né? Desde o ventre da mãe, né? Então, essa mãe tem que ter uma alimentação saudável. O bebê tem que ter uma alimentação saudável, então é importantíssimo o aleitamento materno, é super importante. Ele reduz obesidade, ele reduz risco de doença cardiovascular no futuro. A introdução alimentar da criança também é super importante, então começar realmente, como os pediatras eles orientam, né? Mas é começar com frutinhas, com verduras, sempre comidas saudáveis, evitar industrializado. Então, nesse primeiro ano de vida, não pode dar industrializado para a criança, não pode dar açúcar, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda até que o açúcar seja dado após os 2 anos de idade apenas. Né? Então, é super importante. Às vezes, eu recebo no consultório a mãe super feliz porque deu um danoninho para um bebê. Né? Então, não pode. Esse tipo de alimentação industrializada não é permitido no primeiro ano de vida. Então, a profilaxia da doença cardiovascular já começa aí, né? Tão cedo na infância. E isso aí vai depender dos pais. Né? Então, somos nós pais que temos a obrigação de tratar da alimentação da criança. E aí, com a criança maiorzinha, deve-se continuar essa alimentação saudável e aí estimular a prática de atividade física. Super importante para todos nós, adultos e crianças, a atividade física, que deve ser estimulada desde a infância. Então, a criança nunca pode parar de fazer uma atividade física, porque isso é saúde, isso é prevenção de doença cardiovascular. Muito bem. Pergunta-se ainda aqui, crianças com problema cardíaco são grupo de risco para o Covid-19? Essa é uma pergunta muito frequente dos pacientes aqui na clínica, né? Que diz respeito principalmente às crianças que têm cardiopatias congênitas, aquele probleminha do coração que a criança já nasceu com ele. Então, são as crianças que eu acompanho no consultório e as mães sempre têm essa dúvida. Como a Covid-19 tem provocado doenças graves em pouca frequência na população pediátrica, a gente não tem muitos casos de crianças cardiopatas com a Covid-19. Mas fazendo uma extrapolação, extrapolando dos adultos para a criança, a gente considera sim que as crianças que têm cardiopatia congênita, que têm a repercussão hemodinâmica, elas são sim do grupo de risco e podem desenvolver formas mais graves da doença. Né? Então, a gente considera, sim, que é o grupo de risco. Pois bem, agora a pergunta é minha. As crianças nesse tempo de pandemia estão comendo bem, estão se alimentando bem? O que é que você tem a dizer em relação à alimentação da criança nesse período de pandemia? Delivery, né? Pedindo comendo muita massa. O que é que você tem a ver a questão cardiológica com a alimentação errada da criança? Né? Isso é importante a gente falar. É super importante. Então, nesse período de pandemia, em que as crianças estão sem rotina, né? A maioria das crianças estão sem rotina, estão sem ir para a escola. Eu venho notado, com conversa com as mães, né? Com os pacientes, eu venho notado que a alimentação realmente tem sido muito prejudicada nessa pandemia. Primeiro que a criança deixou de ir para a escola, né? Então, às vezes, a criança não tem um horário para as refeições. Muitas vezes a criança, por estar em isolamento, a criança às vezes está irritada, ou a mãe percebe que a criança não está bem, aí às vezes quer compensar isso oferecendo um alimento que a criança queira, entendeu? Às vezes quer trocar uma refeição por uma guloseima. Então, nesse período de pandemia, eu tenho percebido que a alimentação das crianças estão pior, infelizmente. E isso aí também pode até agravar os sintomas que a criança já esteja tendo. Por exemplo, uma criança que tem dor no peito e que deixou de fazer uma atividade física e deixou de fazer uma alimentação mais saudável, isso pode piorar até uma constipação intestinal, que é a prisão de ventre. Né? E isso aí pode gerar dor no peito. Né? O acúmulo de gases pode gerar dor no peito. Então, uma coisa leva a outra. Né? Se a alimentação da criança não vai bem, a saúde da criança não vai bem também. Então, é uma dica aí para os pais observar
essa alimentação, é tentar compensar de outras formas, com brincadeiras, é distrair a criança de outro jeito, é não comprar para não ter em casa, porque se tiver em casa a criança vai querer comer. Muitas vezes a família também está com a alimentação inadequada, porque falar de alimentação da criança é falar de alimentação da família. Não tem como a criança comer um alimento e a família comer outro tipo de alimento. Né? Então, é uma coisa a se observar. A criança já está sem atividade física durante a pandemia, porque é difícil fazer atividade física em casa. E se aliar isso a uma alimentação ruim, isso vai promover obesidade. Então, eu tenho visto também pacientes obesos que pioraram agora na pandemia, crianças que ganharam mais peso na pandemia. Isso aí também já vai piorar os sintomas psicológicos da criança também. Então, a alimentação é super importante e eu acho que tinha que ser melhor vista e dar mais valor, né? Os pais e a família têm que dar mais valor à alimentação das crianças. Pois bem, olha aí, um show de informações, de dicas, né, importante. Tem muita coisa aqui para mim, mas eu acho que todo mundo está querendo explorar um pouco mais a cardiologista infantil, porque eu acho que é um período bom para se falar sobre isso, né? Mas eu queria perguntar, como é que você está se virando nessa tríplice missão? Mulher, profissional, educadora e agora tem que cuidar de tarefa de menino, tem que cuidar do dia a dia de seus filhos. Você tem 2 filhos maravilhosos, né? Como é que você está se virando nesse período? É uma luta, viu? Né? Estou numa luta grande, mas assim, lá em casa, assim, eu acho que a gente passou por algumas fases, né? A primeira fase do isolamento social, em que eu fechei o consultório, diminui bastante o ritmo de trabalho, e isso acabou me deixando mais em casa com meus filhos, com a minha família. O primeiro impacto que teve foi um lado bom, uma coisa boa, né? Que eu estava trabalhando muito, então aí eu encontrei uma maneira de ficar mais tempo com meus filhos. Eu já aproveitava bastante tempo que eu tinha com eles, mas eu tive a chance de ficar mais tempo com eles. Então, o primeiro momento foi de euforia, digamos assim, né? Fiquei mais tempo com meus filhos e eles gostaram e assim, eu notava, era notório como eles estavam curtindo ficar mais tempo com a mãe, né? Mas aí o tempo foi passando, aí acabaram as férias da escola, aí vieram as aulas online. E as aulas online foram um desafio lá em casa, porque são 2 crianças de idades diferentes, com níveis de concentração diferentes, e eu tinha que me virar para ser professora dos 2. E aí vieram também, que eu comecei a notar que meu filho mais velho, que tem 7 anos, ele começou a ficar mais irritado, mais choroso, mais impaciente com o irmão, dizendo que não gostava das aulas online, que queria ir para a escola, né? E aí foi que eu notei que ele estava começando a ter ansiedade, né? sintomas de ansiedade, né? Já estava começando a afetar a saúde mental dele, né? E aí eu procurei ajuda assim para ler, né, livros, comecei a pesquisar de como fazer para melhorar, né, para poder ajudá-lo. Porque o que eu acho que as crianças muitas vezes não têm como demonstrar, não têm como expressar aquele sentimento, né? Então é difícil uma criança chegar para uma mãe ou para um pai e dizer, olha, eu estou triste ou eu estou angustiado, né? Então é complicado. Às vezes a gente, adulto, passa aquela angústia para a criança, passa aquela ansiedade, aquela incerteza, o medo de pegar a doença, a situação financeira que está difícil para todo mundo. Então, às vezes a gente passa isso para a criança. E no começo, eu lembro que muitas vezes eu explicava muito para ele o que era o vírus, o que era a doença, quais eram os riscos. E isso eu acho que acabou aumentando a angústia dele, a ansiedade. E depois de ler, né, e pesquisar bastante, eu vi que eu teria que falar menos do vírus, não deixar ele ficar escutando as notícias e começar a acolher mais os sentimentos dele. Falar para ele que tudo bem, sentir tristeza, angústia de vez em quando, né? E que todo mundo sentia, né? Que eu acho que a gente tem que acolher para que a criança não se retraia. Porque se a criança demonstra um sentimento e a gente julga a criança, a gente diz que não pode estar triste, você não pode ter tristeza. Você não pode estar se sentindo assim porque tem pessoas que estão numa situação pior que você, tem criança que não tem acesso à aula online, então eu acho que não é por aí, né? Eu mudei o meu comportamento, assim,
na metade aí do caminho dessa quarentena. E aí eu vi que ele melhorou bastante, né? Eu resolvi acolher, escutá-lo mais, né? E mostrar para ele que eu tô ali, mostrar para ele que eu também sinto, às vezes, tristeza, angústia, e que tudo bem, mas que isso vai passar e que a gente tem que ver também o positivo das coisas. E que o positivo era que a gente ia estar mais junto, que a gente ia brincar mais, que a gente ia ter mais tempo um para o outro, né? E é isso. Termina assim, o pai também ficando mais tempo, né? Curtindo mais, né? Isso, E exatamente. é exatamente isso aí que precisa fazer para que a criança, não é, como tratar essa ansiedade da criança, como ajudar a criança, é justamente mostrando à criança que você está ali perto, que você está apoiando, evitando escutar tantas catástrofes que tem aparecendo na televisão, diminuir essa ansiedade da criança, é desligar a televisão na hora que está passando o jornal, na hora que está passando, e também os comentários da gente, às vezes no telefone a criança fica escutando a gente falar. Então, quanto menos a gente falar dessa situação toda que está aí, das mortes, a gente vai ajudar a melhorar a saúde mental da criança, né? Então, é evitando exatamente comentários, né? Que fulano sei quantas mortes. Isso angustia a gente. Imagina uma criança que não tem a capacidade de decidir o que é certo, o que é errado, definir o que é certo, o que é errado, termina ela se angustiando e ela não tem a capacidade de se reequilibrar, de se resolver, né? Então, você falou assim, fechar consultório, mas você já voltou a trabalhar, doutora? Como é que está sendo os seus atendimentos ultimamente? Eu estou fazendo consultas online, né? São teleconsultas em que eu faço a anamnese do paciente, escuto os pais, dá para ver a criança, eu faço por chamada de vídeo, e dá para ver a criança, dá para conversar um pouquinho com a criança também. E aí, nos casos selecionados, eu encaminho para a clínica, onde também eu estou fazendo atendimento presencial. Claro que com todas aquelas medidas de segurança, né? Na minha clínica, em que a gente atendia 2 a 3 profissionais ao mesmo tempo, agora só está atendendo um profissional por turno e com um maior espaçamento entre as consultas, para que muitas famílias não se encontrem na recepção. A gente sempre pergunta para a família se teve contato com alguém com a Covid-19, se teve sintomas respiratórios nos últimos 15 dias. Então, a gente faz esse interrogatório porque não temos a intenção de atender ninguém com a Covid-19, porque além do risco para nós profissionais que estamos na clínica, temos os riscos dos pacientes que são cardiopatas, que são de grupo de risco, que estão frequentando a clínica, de ser infectado, né? Então, a gente tem todo um protocolo para fazer esse atendimento, disponibiliza álcool gel, é obrigatório o uso de máscara, guardamos todos os brinquedos da clínica, para não ter, né, uma criança pegar, depois outra criança pegar no brinquedo. Então, tem todo esse protocolo para esses casos selecionados serem atendidos na clínica. O ecocardiograma fetal também continua sendo feito, porque as gestantes precisam ter esse pré-natal, né, é um exame que é obrigatório no pré-natal. Então, a clínica está aberta, está fazendo atendimento presencial, mas com todas essas medidas. Quais são os profissionais que vocês atendem? É da Kids Cor, né? A clínica de vocês, não é? Quem são os profissionais que atendem lá, doutora Calê? Temos 2 pediatras no momento atendendo, a doutora Araceli Toscano e a doutora Michele. Temos uma endocrinologista, a doutora Patrícia Saraiva. Temos pneumologista, a doutora Luana Benevides. Temos um reumatologista, doutor Evaldo Sena. Eu sou cardiologista, minha sócia Marisa, doutora Marisa Casado, que está fazendo as teleconsultas também. Eu já vi ela aí participando da nossa live. Ela também é cardiopediatra, está fazendo as teleconsultas. Temos mais um cardiopediatra, doutor Wendel, que faz ecocardiograma. Temos uma nutricionista, doutora Arabella. São esses os profissionais. Pois é, lá na Ecomedical, né? Isso, Ecomedical, quinto andar. Quinto andar? Isso. Pois bem, nossa live está chegando ao fim. Olha, eu teria umas 10 perguntas aqui para mim que mandaram, mas eu acredito que em outro momento eu vou fazer
essa live falando sobre esses problemas psicológicos de ansiedade em criança, que eu já falei em adulto, mas em criança também. Eu sou psicóloga infantil também, né? Sou psicopedagoga e depois eu fiz a especialização em saúde mental e eu continuei trabalhando com adulto, né? Porque criança, eu gosto de trabalhar com criança sentada no chão, perninhas cruzadas, né? Bem à vontade. E hoje eu não posso mais fazer isso pela minha idade, né? Aí vem as limitações, né? Mas faz só Mas com os netinhos a senhora faz. doutora Calessa, eu vi você na JPB fazendo arte culinária, os meninos tudo fazendo bolo, fazendo geleia. Como é? Estão se reinventando na cozinha, é? Como é que está sendo essa atividade de arte culinária com as crianças? Então, eu já ia para a cozinha com eles, né? A gente já fazia essas experiências na cozinha, eles adoram. Eu acho que isso é um momento de partilhar, é um momento de aprendizado, é um momento de convívio mesmo, de uma coisa gostosa que a gente faz com os filhos. E aí, nessa quarentena, a gente passou a ter mais tempo e a cozinhar mais. E aí eles querem fazer tudo na cozinha, querem fazer bolo, querem fazer pão, pizza. E a gente fez aquele bolo, eu fiz um videozinho, mais para mostrar para a família. E foi visto e eles foram convidados para o chefe do JPB. E foi super legal, né? Mas Isso foi aí lindo, até, achei lindo. isso até deu uma quebrada aí nesses. Até deu uma alegrada no humor deles. Foi Pois bem, ótimo. doutora, nós temos aqui muitos elogios, né? A nossa live, nós temos aqui, não é? Marisa, aqui, sua sócia, live excelente, tema muito relevante, orgulho da minha amiga e parceira. Já vi, já vi, como é? Cadê aqui? Já vi que tem a quem puxar. Parabéns para as duas. Obrigada. Otávia, doutora Valesca, Calesta, né? Você acha que a criança pode usar a máscara a partir de que idade? Outra pergunta. Vamos lá. A máscara, o recomendável é que se use a partir dos 2 anos de idade, que é quando a criança pode retirar essa máscara sozinho quando sentir ou sufocação, ou se vomitar, ou se regurgitar. Então, o bebezinho, aquela criança até os 2 anos, não é recomendável que use a máscara, porque ela não sabe manusear, ela não sabe tirar se precisar. Né? Então, pode usar até o face shield, que é aquele protetorzinho facial da criança, no bebezinho, mas não pode usar a máscara, não é recomendável. É, Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Eu tô vendo Nós temos. aqui, criança com forame oval é do grupo de risco. Eu vou explicar o que é o forame oval. O forame oval é uma estrutura, é uma aberturinha que o bebê tem quando está na barriga da mãe. É uma das estruturas que serve para fazer o desvio de sangue dos pulmões, já que o bebê não respira quando está na barriga da mãe e quem respira é a mãe pelo bebê. Então, quando o bebê nasce, que dá a primeira respiração, existe uma modificação da circulação do coração, da circulação do bebê, né? O bebê vai passar a assumir toda a sua circulação, vai passar a respirar e oxigenar o seu sangue. E aí tem 2 canaizinhos, um é o canal arterial, o outro é o forame oval, e esses canais eles se fecham após o nascimento, para que a criança assuma a sua circulação. O canal arterial ele fecha geralmente até 72 horas de vida, mas o forame oval ele demora um pouco mais a fechar. E a gente considera como sendo normal esse forame oval ele estar aberto até 1 aninho de idade. Algumas pessoas, crianças e adultos, mantêm esse canal aberto, não se sabe por quê. Mas mesmo quando não se fecha o canal, não representa uma doença, não é uma cardiopatia, não tem risco, não tem repercussão. Então, a criança com forame oval não é do grupo de risco, pode ficar tranquilo. Pois bem. Aqui nós temos Rosário, nossa prima lá de Brasília, excelente live, 2 profissionais. Percebi que o trabalho faz muito bem, percebi que o tempo não passa. Estão lindas, parabéns. Muitos elogios, viu, a nossa live. Informações e orientações super importantes, parabéns, Calessa. Criança com forame, foi o que você respondeu, né? Então, Tem uma outra pergunta aqui, qual foi? O meu netinho tem 3 anos, tem 3 aninhos. Faz 1 ano que descobrimos que ele tem um sopro. Ele é de risco?
Então, o sopro cardíaco é um sinal percebível na ausculta cardíaca. Então, quando vamos ouvir o coraçãozinho do bebê com o estetoscópio, se percebe o sopro, que é um ruído anormal, né? Então, o ruído normal do coração, para falar numa linguagem bem simples, para todo mundo entender, o ruído normal do coração, que a gente ouve com o estetoscópio, é o tum-tá. E o sopro é quando eu escuto tum-tá, tipo um sopro mesmo. Né? E esse sopro, ele pode ser o chamado sopro inocente. Eu escuto o sopro, mas não encontro doença. Isso é muito comum em crianças, em alguma fase da vida. Ou pode ser decorrente de alguma cardiopatia. Né? Então, por isso é importante fazer a investigação desse sopro para saber se é uma cardiopatia ou não. Se for uma cardiopatia e tiver repercussão, a criança é do grupo de risco. Se for só um sopro inocente, não é de grupo de risco. Então, tem que fazer a investigação para saber se esse sopro é decorrente ou não de doença cardíaca. Tem essa pergunta aqui também, muitos pacientes com pré-cardialgia e palpitações. Foi Marisa que falou, né? Sim, ela também está, como ela está fazendo as teleconsultas, ela também percebeu esse aumento, né, Nós da temos aí incidência. a nossa amiga Silvia Torres, né? Nossa orientadora, Edna Félix, muita gente querida, Maiara, Cristiano, Mabelle, pois é, Ana Zélia, muitos pacientes, muitos amigos. E, Tenho, doutora, pode tem falar. uma pergunta também que me fizeram agora há pouco, antes de começar a live, que eu vou responder aqui, perguntando, a Covid-19 pode causar problemas cardíacos? Essa é uma pergunta bem interessante. E, assim, no início, nós pediatras e também os pais, todo mundo ficou tranquilo, né? Como eu falei no início, que as crianças são pouco acometidas por sintomas graves, a grande maioria tem sintomas leves ou são assintomáticas, passam pela doença sem nem saber que teve. Mas, no início de abril, começaram a ter relatos de problemas cardíacos relacionados à Covid-19, né? Chamada síndrome inflamatória multissistêmica. É uma complicação da Covid-19 que ela foi vista mais tardiamente. Então, a criança tem a Covid-19 e mais tarde, 3, 4 semanas depois, é que vai desenvolver essa síndrome inflamatória. É uma síndrome grave, que ela é parecida com a síndrome de Kawasaki. Eu sei que muita gente, eu acho que não sabe o que é Kawasaki, mas é uma doença inflamatória e que muitas vezes requer internação da criança, muitas vezes em UTI. Pode dar complicações cardíacas, sim. Pode dar miocardiopatia, né? Que é quando tem uma inflamação do músculo cardíaco e esse coração passa a funcionar de maneira mais fraca, digamos assim. Ele vai bater com menos força, né? Por causa dessa inflamação. E pode levar também a alterações das coronárias, que são os vazios que nutrem o músculo do coração. Pode ter dilatações de coronárias, estenose de coronária, até aneurisma de coronária, que são dilatações maiores das coronárias. Isso pode, no futuro, levar a consequências graves no coração, né? A criança pode ter problema cardíaco por causa disso. Mas a notícia boa é que são poucos os casos relatados de crianças que desenvolveram essa síndrome inflamatória multissistêmica. Mas é bom lembrar que existe esse risco. Bem, doutora, nós temos só 40 segundos, né, para a gente concluir nossa live. Eu quero agradecer de coração, né, agradecer a Deus e a você por ter aceito e ter dado aqui um show de informações. Não deu para eu falar muito, porque na realidade a convidada é a cardiologista, né, que está todo mundo querendo saber de você. Então, suas considerações finais para que a gente possa concluir e gravar essa live que já está terminando. Então, queria agradecer demais ao convite. Para mim foi uma honra e um prazer muito grande dividir essa live com minha tia querida. Muito obrigada, viu?